E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um assunto de direito administrativo e na aula de hoje a gente vai falar sobre licitação. E antes de continuar esse vídeo, quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, acabou de chegar nesse vídeo, faz tua inscrição. Para quê? Para te não perder nenhuma aula, para te ter muita chance de gabaritar direito administrativo na tua prova. Tranquilo? Voltando ao conteúdo licitação. Primeiramente, você precisa saber o quê? Esclarecer essa dúvida que eu já estou ouvindo muito por aí. Professor, eu preciso estudar a nova lei de licitações ou eu tenho que continuar estudando a lei antiga, a lei 8.666 de 93? Gente, a nova lei de licitações ainda não foi sancionada. Então, qual é a lei que você ainda vai ter que estudar? É a lei 8.666 de 93. Então, você continua estudando ela. Ah, professor, mas o meu edital ainda não saiu. Beleza, se o teu edital não saiu e a lei ainda não foi sancionada, mantém estudando a lei que está em vigor. Tranquilo? Beleza. Ah, professor, e quando for sancionada e publicada essa lei? Quando for sancionada e publicada, aí a gente vai trazer uma nova aula aqui e vai te atualizar. Não te preocupa, fica tranquilo. De boa? Então, sobre a lei 8.666 de 93, o que tu precisa saber para te acertar a questão de prova? Primeiramente, tu precisa levar uma compreensão, precisa levar esse raciocínio que eu vou passar para você. Qual? Vou te dar um exemplo. Você recebeu uma grana, você quer comprar uma televisão. O que tu vai fazer? O dinheiro é teu, o que tu vai fazer? Você vai numa loja e vai comprar a tua TV. Vou colocar aqui você, vamos fazer uma comparação aqui. Tá aqui você recebeu uma grana, né? Você recebeu uma grana e quer comprar uma televisão. Aí você vai na loja que você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser, então você não vai precisar falar nada para ninguém. Basta você ter o dinheiro e o local. Então você vai pegar a tua grana, a hora que tu quiser, quanto quiser, e vai onde? Numa loja. Numa loja onde venda a TV que você quer. Então não precisa você falar nada para ninguém, não precisa você dar satisfação. Então você vai pegar a tua grana e ir direto numa loja e vai pegar e vai retirar a tua TV. O dinheiro é teu, tu faz dele o que tu bem entender. É o teu dinheiro. Não precisa dar satisfação para ninguém, não precisa fazer um procedimento, não precisa nada. E a administração pública é a mesma coisa, gente? Administração pública, vou dar um exemplo para você para a gente comparar aqui. Vamos supor que a PRF ela queira, por exemplo, adquirir novas viaturas. A PRF quer adquirir novas viaturas. E aonde é que vende essas viaturas? Em muitas concessionárias por aí. Então vai ter concessionária para vender viatura, a concessionária A, vai ter a concessionária B, ou seja, tem inúmeras concessionárias que vão vender esses carros que vão ser utilizados como viatura. Tranquilo? Então a PRF quer comprar viatura. Tem várias lojas que fornecem viatura. Ela pode ir direto numa loja B aqui e pegar e comprar as viaturas e começar a utilizar na prestação de serviço? Pode? Não. Porque para a PRF comprar essas viaturas em alguma dessas lojas, ela vai precisar de quê? De um procedimento, de uma licitação. Vai precisar de uma licitação. Então, a PRF, caso ela queira aqui as viaturas, ela precisa de um procedimento licitatório. Então, a PRF, que faz parte da administração pública, vai fazer um procedimento licitatório para comprar a viatura de alguma dessas empresas. E outra, essas empresas, quando forem competir para fornecer essas viaturas, saiba que eu preciso tratar elas de forma igualitária. Você vai ver lá na frente o porquê. Então a PRF vai comprar a viatura dessas empresas que vão ser tratadas de forma igual, ou seja, a regra que vale para A vai valer para B, para C, para D. Eu não posso privilegiar, favorecer ninguém. Eu não posso. Então a PRF, para conseguir a viatura, precisa desse procedimento licitatório. Então, por que a PRF precisa fazer um procedimento licitatório e nós particulares, nós
pegamos nosso dinheiro e compramos o que a gente quiser, diretamente, aonde a gente quiser. Por quê? Porque primeiro, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. É o teu dinheiro aqui. E aqui a PRF, ou seja, a Administração Pública, ela trabalha com nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está sendo gasto. Então, ela precisa atender algumas regrinhas, precisa tratar todo mundo de forma igual, precisa atender ali o princípio da legalidade, ela precisa ser honesta, atender os bons costumes, a moral, ela precisa atender uma série de princípios e regramentos para quê? Para fazer a compra, por exemplo, dessa viatura, porque o dinheiro é nosso. Tranquilo? É esse pensamento que eu quero que tu leve para a prova, entendeu? A administração pública vai comprar qualquer coisa, de modo geral, precisa de um procedimento licitatório. Tranquilo? Agora, a gente vai começar a falar mais próximo das provas, a falar mais próximo do que cai em prova. Isso aqui é para te dar uma visão geral e clara de o porquê eu preciso de um procedimento licitatório. Porque o dinheiro é público, o dinheiro precisa ser prestado conta quando gasto e para isso o procedimento licitatório foi criado. Para quê? Para posteriormente, futuramente, eu poder fazer o controle dos gastos públicos. Tranquilo? De boa. E agora, o que tu precisa saber? Que essa administração pública aqui, tu vai pegar, vai puxar uma setinha, vai colocar o seguinte: quando ela necessitar fazer uma obra, um serviço, uma compra, a regra geral é que ela deve licitar. Então puxa essa seta aí e tu vai colocar o seguinte: a administração pública, quando precisar fazer uma obra, precisar fazer uma compra, precisar fazer uma alienação, precisar de uma prestação de serviços, precisar fazer uma concessão, permissão. O que ela vai fazer quando ela precisar de qualquer um desses objetos aqui? Licitar. Essa é a regra geral. Então, tu vai colocar que ela vai de modo geral, como regra, licitar. Beleza? O dever de licitar. Tranquilo? Então, essa administração pública, quando quiser fazer uma obra, uma compra, uma alienação, uma prestação de serviço, quiser fazer uma concessão, a regra é que ela precisa licitar. Agora, segundo a Lei 8.666, quem deve licitar? Primeiramente, tu sabe que a administração pública, ela deve licitar como regra. Agora, quem deve licitar? A administração direta, ou seja, a União, os estados, DF, município. A administração indireta, ou seja, autarquias e fundações. Aí tem um parente para empresas estatais lá. Os fundos especiais. Então, todos esses precisam licitar se quiserem fazer, por exemplo, uma obra. Então, coloca no teu caderno que a administração pública, quem deve licitar? Quem deve licitar aqui? A lei fala na administração direta, que engloba quem? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Quem mais? A administração indireta. Quem da administração indireta? As autarquias,
as fundações públicas. E tu vai colocar bem aqui uma observação para empresa pública e sociedade de economia mista. E quem mais a lei fala? Os fundos especiais. Então, quem deve licitar? Administração direta, a União, Estado, DF, município, administração indireta e os fundos especiais. Da administração indireta, autarquia e fundação pública. Empresa pública e sociedade de economia mista devem licitar? Gente, anteriormente ao ano de 2016, está mais do que pacífico que a empresa pública e sociedade de economia mista atendia às regras da Lei 8.666 de 93. Após 2016, com a publicação da Lei 13.303 de 2016, que trata do que? O regime próprio das empresas estatais. Essas empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, devem atender agora às regras que estão nesse estatuto. Então, empresa pública e sociedade de economia mista hoje devem atender às regras da Lei 13.303 de 2016. Há uma discussão ainda aí, porque há o entendimento do TCU, que fala das exploradoras de atividade econômica, das prestadoras de serviço, mas a própria lei ela não faz a diferença e fala que tanto a exploradora de atividade econômica quanto a prestadora de serviço público deve atender às regras desse estatuto próprio delas. Então, tu vai colocar o seguinte, que empresa pública e sociedade de economia mista devem licitar, só que devem atender ao regramento que está contido na Lei 13.303 de 2016. Professor, eu preciso estudar essa lei? Não. Por quê? Porque essa lei só é para estudar quando ela vier expressa no edital. E a maioria dos editais ainda não estão cobrando. Ou é um concurso ou outro específico. Pelo menos as questões que eu vi, não está sendo cobrada ali com muita frequência essa lei. Então você não precisa estudar a lei. Você precisa saber o quê? As regras gerais. Você precisa saber alguns pontos específicos. Mas estudar a lei toda, não. A não ser que você faça um concurso para uma empresa pública, ou seja, uma Caixa Econômica Federal ou uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, aí sim. Mas por enquanto, pega o que está sendo dado hoje. Empresa pública, sociedade de economia mista deve licitar? Deve, e deve atender o regramento que está contido na Lei 13.303 de 2016. Tranquilo, de boa. Então, administração pública, essa galera aqui, quando quiser fazer uma obra, uma compra, uma alienação, serviço ou concessão, a regra deve licitar. Então, toda essa galera aqui deve licitar. O que a banca vai falar? Autarquia e fundação pública não precisam licitar. Certo ou errado? Errado. Somente as entidades da administração direta devem licitar. Errado. Por quê? Da administração indireta também. Fundo especial não precisa licitar. Certo ou errado? Errado. Por quê? Os fundos especiais também precisam licitar. Então, a administração pública como um todo deve licitar? Deve. Tranquilo, de boa, primeiro ponto que deve segurar. Segundo, quando essa administração pública quiser fazer uma obra, uma compra, uma alienação, um serviço, uma concessão, saiba que tudo isso aqui é chamado pela Lei 8.666 de 93, é chamado de objeto da licitação. Então coloca bem aqui, isso vai facilitar muito a tua vida, que uma obra, um serviço, uma compra, isso aqui é o objeto da licitação. Por que isso, professor? Porque às vezes tá lá, compra de 100 cadeiras para uma escola. Qual é o objeto da licitação? A compra de 100 cadeiras, ou seja, a compra é o objeto da licitação. Então, quando vê uma reforma de uma sala, de um órgão público, uma obra está sendo feita. Então, a obra de reforma dessa sala é o objeto da licitação. Então, isso aqui, gente, é o objeto. Quando a administração pública quiser qualquer um desses objetos aqui, a regra que deve licitar.
Tranquilo, de boa. Agora, se há uma regra, do outro lado há uma exceção. Toda vez que há uma regra, há uma exceção. Eu disse que a administração pública, quando quiser qualquer um desses objetos, a regra é que ela deve licitar. E quem falou isso, que ela deve licitar? A Constituição Federal, no artigo 37, fala o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão feitas mediante licitação pública, assegurado igualdade de condições para os licitantes. É o que dispõe o artigo 37, salvo engano, é o inciso 21 da Constituição Federal. Então, ela fala que, ressalvados os casos especificados na legislação, ou seja, tirando a exceção que está lá na Lei 8.666 de 93, deve licitar. Então, a regra é que deve licitar, previsão, artigo 37 da Constituição. E, professor, quais são esses casos, quais são essas exceções? A gente vai estudar? A gente vai estudar. Primeiro, saiba que a regra é o dever de licitar. E a exceção é o seguinte: é eu celebrar um contrato sem o procedimento licitatório. E a exceção será quando for uma licitação dispensável. A licitação vai ser dispensável. Uma exceção será quando a licitação for inexigível, ou seja, inexigibilidade de licitação. Ou quando a licitação ela for dispensada. Então, esses casos aqui são os previstos na legislação. Então, quando a Constituição fala ressalvados os casos previstos na legislação, ressalvado esses casos aqui, dispensável, inexigibilidade, dispensa, a regra é licitar. Então, para acrescentar para você, antes da gente pular para o próximo ponto, é o seguinte: eu disse que a Constituição, no artigo 37, fala que, ressalvados os casos na legislação, a regra é que haverá licitação pública. E eu disse que a Lei 8.666 de 93 traz as regras. O que eu quero dizer para você? Que a Lei 8.666 de 93 regulamenta o artigo 37 da Constituição, que fala que deve ser feita licitação pública, que fala que haverá algumas exceções. Então, nesse caso aqui, a Lei 8.666 de 93, que vai regulamentar o artigo 37, inciso 21 da Constituição. E um outro ponto que eu quero que tu saiba: de quem é a competência para editar essa Lei Geral de Licitações? De quem é? Da União. Por quê? Está lá no artigo 22 da Constituição Federal que compete à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos. Então é um ponto que eu quero acrescentar para você. Não vou escrever para a gente ganhar esse tempo, mas saiba que esse regramento e essa exceção está regulamentado pela Lei 8.666 de 93 e a competência para legislar sobre licitação e contratos é da União. Tranquilo? Então, o primeiro ponto que eu quero de prova que tu guarde é isso aqui, que a administração pública está obrigada a licitar. Quem deve licitar é essa galera aqui. E agora? E agora tu vai pegar e a gente vai estudar o quê? O que é essa licitação? Tu sabe que a administração pública deve licitar. E agora, o que é essa licitação? Então, tu vai colocar, tu vai apagar, tu vai copiar isso daí, eu vou apagar para você e a gente vai continuar. Beleza? Tranquilo? Licitação. Então, tu já sabe que a administração pública já sabe quem deve licitar. Agora, tu precisa saber o que é essa licitação. O que vinha a ser essa licitação? O que vinha a ser a licitação? Gente, a licitação, ela é um procedimento. Então, ela é um procedimento administrativo pelo qual a administração pública escolhe ou seleciona a proposta mais vantajosa. Então, coloca no teu caderno o seguinte, puxa uma setinha aqui. Licitação, tu vai colocar que ela é um procedimento administrativo. Ela é um procedimento administrativo pelo qual
A administração pública seleciona ou escolhe a proposta mais vantajosa. Tranquilo, então, a administração pública, a regra geral é que ela deve licitar. E o que é licitar? É um procedimento administrativo. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero é que tu segure, que a licitação é um procedimento, ou seja, é um passo a passo. São várias etapas. Então, ela vai ter um início e ela vai seguindo um passo a passo. Então, licitação é um procedimento administrativo, é um passo a passo que ocorre com aquele que está no exercício da função administrativa, seja ele o Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Se o Poder Judiciário estiver fazendo uma licitação, saiba que a licitação, o procedimento chamado é um procedimento administrativo. Não faz licitação por meio de processo judicial, não. Por meio de um procedimento administrativo. Até porque a licitação é o exercício da função administrativa pelos poderes. Então, o que eu quero que tu segure? Que licitação é um procedimento administrativo. São várias etapas para um único fim. Qual vai ser o fim? Tu vai ver lá na frente, que será a adjudicação do objeto. Lá na frente tu vai ver essa palavrinha que já soou estranho para você, que eu sei que você, meu Deus, nunca ouvi falar essa palavra, mas saiba que no final desse procedimento administrativo, a administração pública vai entregar o objeto ao vencedor. Tranquilo? Então tu já sabe que a administração pública ela precisa licitar. Tu já sabe o que é licitação. Agora, qual é a finalidade da licitação? Qual é o objetivo dela? E tu precisa saber qual é o objetivo. Qual é a finalidade e objetivo da licitação? Primeiro, seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Não é para o particular, não. E a banca vai colocar no final, ao invés de administração pública, vai colocar pelo particular. Não, é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Que mais? A garantia da isonomia do processo, ou seja, assegurar o princípio constitucional da isonomia. O que mais? Promover ali a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Vou tomar um pouquinho de água. Então tu precisa saber quais são os objetivos, quais são as finalidades. Coloca no teu caderno o seguinte. Puxa uma setinha. Já sabe o que é licitação, agora tu vai colocar qual a finalidade também chamado de qual objetivo da licitação. Qual a finalidade, qual o objetivo da licitação? Qual é a finalidade? Qual a primeira finalidade que tu precisa segurar para a prova? Qual a primeira? A primeira é o que? A seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Segundo, visa a garantia do princípio constitucional da isonomia. O que mais? Promover o desenvolvimento
nacional sustentável. Promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, o primeiro ponto de prova, a banca te perguntar quais são ali os objetivos ou finalidades da licitação. Seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, garantia do princípio constitucional da isonomia, promover o desenvolvimento nacional sustentável, ou seja, os 3P. Que 3P, professor? Seleção da proposta mais vantajosa, garantia do princípio constitucional da isonomia, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Tranquilo, de boa. Quais são os 3 objetivos da licitação? Está aqui no quadro. Seleção da proposta mais vantajosa, garantia do princípio constitucional da isonomia, promover o desenvolvimento nacional sustentável. Agora, o que tu precisa saber dessas finalidades ou desses objetivos? Que a seleção da proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata. Por exemplo, vamos supor que a administração pública, vamos supor que aqui, ó, que a PRF, ela precisa de viaturas. E ela vai fazer uma licitação. E apareceu as empresas fornecedoras. A empresa A fornece um carro básico no valor de 20 mil reais. A empresa B oferece um carro completo no valor de 25 mil reais. Então veja, a PRF precisa de viaturas, ela vai licitar para comprar um carro. E as empresas começaram a aparecer e forneceram, por exemplo, a empresa A, um carro básico, a empresa B, um carro completo. Na empresa A, o carro, 20 mil reais. Na empresa B, o carro, 25 mil reais. Qual é a proposta mais vantajosa para a administração pública? A da empresa A, da empresa B. Professor, não entendo de carro. Carro básico, só direção. Não tem ar, não tem vidro elétrico, não tem trava. Ah, só tem porta, pelo menos tem. Só não tem essas funções. Trava, vidro elétrico, não tem ar. Carro básico. E o carro completo? Vem com direção hidráulica, travas, vidros elétricos, ar-condicionado, tração nas 4 rodas. Ou seja, um completo. É mais vantagem para a administração pública pagar 5 mil reais a mais e ter ali tudo que um carro pode oferecer, ou pagar 25 mil reais a menos e ter problema com o carro básico? Qual é a proposta mais vantajosa aqui? Segundo ali o atendimento do princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Gente, a PRF ia comprar esse carro completo de 25 mil reais. Por quê? Porque ele é mais vantajoso para a administração pública, é mais vantajoso para a PRF ter um carro tracionado, com ar, direção, vidro elétrico, ar-condicionado, do que um carro básico que tem ali mal a direção. Então, a proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata. É o primeiro ponto que eu quero que tu leve para a prova. Segundo ponto, garantia do princípio constitucional da isonomia. A PRF quer comprar essas viaturas, a fazer um procedimento licitatório para escolher qual é a empresa que vai fornecer essas viaturas para a PRF. Agora, o que tu precisa saber? Que essas empresas, não é porque a A ela fornece um carro básico, tu vai olhar para ela, meu Deus, tu vai fazer deboche, que tu vai tratar ela de forma diferenciada, que tu vai prejudicar ela. Não, tu precisa tratar as empresas de forma igual. Uma regra que é para o B, também é para o A. Um benefício que é para o A, também é para o B. Então, princípio constitucional da isonomia quer dizer que todo mundo vai ter igualdade de condições. Todo mundo vai ser tratado de forma igual. Tanto a empresa A como a empresa B, como a C, como a D, quem comparecer e quiser participar da licitação, todos serão tratados de forma igualitária. O princípio constitucional da isonomia. Promover o desenvolvimento nacional sustentável. A licitação ela tem ali essa finalidade. Por quê?
ela agora quer contratar com empresas que se preocupam com o meio ambiente, que utilizam os recursos naturais de forma racional. Então isso também é uma finalidade, um objetivo da licitação. Então a empresa B, além de ela trazer um carro completo, ela também se preocupa com o meio ambiente, utiliza os recursos naturais de forma racional. Então a licitação ela alcança a sua finalidade. Tranquilo? Então para a prova, licitação, quais são as finalidades e objetivos? Esses três aqui. E lembrar desse detalhe, a mais vantajosa não é a mais barata. Garantir o princípio constitucional da isonomia e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E lembra desse exemplo aqui, tranquilo. Tá bom? Professor, fiquei com dúvida? Deixa no comentário que é para a gente interagir. Agora que você sabe que a administração pública, que a licitação pública tem essas finalidades, agora tu precisa entender o seguinte. Vou apagar aqui. O que tu precisa entender? Tu precisa entender que essa licitação que tem essas finalidades, eu disse que qual é o objetivo? Por que eu tenho uma licitação? Porque tem dinheiro público no meio e eu preciso atender alguns regramentos e alguns princípios. Então, durante o procedimento licitatório, eu preciso atender aos princípios. Que princípios? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Então, a licitação, durante o procedimento, ela precisa atender aos princípios. Então, tu vai colocar uma seta bem aqui. Que a licitação, tu vai colocar, ela deve atender aos princípios. A licitação, ela deve atender aos princípios. Quais são esses princípios que a licitação deve atender? Quais são esses princípios? Primeiro princípio, legalidade. Então, vou colocar bem aqui em cima. Legalidade. 2, impessoalidade. 3, moralidade. 4, publicidade. O 5, igualdade. O 6, probidade administrativa. 7, vinculação ao instrumento convocatório. Vou colocar aqui para baixo aqui o 8º. Julgamento objetivo das propostas. Gente, essa lista de princípios aqui, não te preocupa em entender 100% eles, porque tu vai compreender 100% quando tu estudar todo o conteúdo, tu vai começar a fazer os links necessários. Não adianta eu explorar cada ponto aqui e você tá voando do que eu estou falando. Então, o que a gente vai fazer? Esclarecer cada um deles aqui de forma mais genérica do que aquilo que a banca cobra e depois, durante todas as aulas, tu vai conseguir fazer os links necessários. Vai falar, olha gente, tá vendo isso aqui? O agente público não pode colocar ali no objeto da licitação marcas exclusivas. Então, princípio da igualdade, atendimento da isonomia. Então, tudo isso tu vai ver na frente. Para agora, saber que a licitação deve atender
aos princípios. Então a licitação aqui, além de ela ter finalidade, ela deve atender aos princípios. Princípio da legalidade, o que isso significa? E tu já vai fazendo as tuas anotações aí no caderno. Não vai voar, não pisca. Princípio da legalidade. Gente, todo procedimento licitatório está dentro da Lei 8.666 de 93. Então, todo o procedimento está vinculado ao regramento da lei. Então, a licitação será conduzida conforme o procedimento da lei. Ou seja, todas as fases estão ali descritas de forma rigorosa. Estão vinculadas. Então, o administrador público, a comissão que for gerenciar essa licitação, deve atender a todo o regramento que está na Lei 8.666 de 93. Tranquilo? Então, legalidade, todo o procedimento está vinculado na lei. Então, tá com dúvida? Vamos olhar a lei aqui para ver se ela esclarece, para ela esclarecer para a gente aqui qual é a atitude que o administrador público deve tomar. Princípio da impessoalidade. Eu não posso favorecer nenhum licitante, eu não posso prejudicar nenhum licitante. Todos devem ser tratados de forma igualitária. Sem eu querer beneficiar um porque é meu amigo, sem eu querer prejudicar um porque é meu inimigo. Então, o princípio da impessoalidade fala que o tratamento deve ser impessoal. O tratamento deve ser para não prejudicar ou privilegiar ninguém. Então, a impessoalidade é a condução do processo de forma impessoal, sem prejudicar e sem privilegiar ninguém por conta de motivos pessoais. Moralidade. Todo procedimento licitatório, ele precisa ser o quê? Além de lícito, ou seja, conforme a lei, ele precisa ser moral. Tem uma moralidade. Precisa ser moral. Não adianta o processo ser todo dentro da lei e ser imoral. Não adianta o processo estar dentro da lei e o agente for desonesto, não ter ali boas atitudes, não adianta de nada. Então, precisa atender também a moralidade. Publicidade. A licitação ela é pública. A própria lei dá ali a própria lei traz para a gente dizendo que a licitação ela não será sigilosa, exceto o conteúdo das propostas. Então, a própria lei está dando ali para você, está dando uma indicação para você de que a licitação deve ser divulgado todos os atos. Para quem? Para os interessados, seja a sociedade, seja os órgãos de controle. Então, deve ser dado publicidade aos atos, deve ser dado publicidade a todo o procedimento licitatório. Então, quando eu quiser entrar no portal Transparência, eu tenho que ter acesso às informações. Não dá para a administração pública querer tirar do ar o portal para negar para mim as informações sobre um procedimento licitatório. Não, as informações devem estar ali disponível para os cidadãos, para os órgãos de controle, para todo mundo. Princípio da igualdade. Tratar o licitante de forma igualitária, sem privilegiar ou prejudicar alguém por motivos pessoais. Tem uma relação estrita com a impessoalidade. Probidade administrativa tem uma relação muito próxima com a moralidade. A probidade administrativa é fazer o que deve ser feito de forma honesta, ou seja, o agente público deve proceder de forma honesta durante o procedimento licitatório. Vinculação ao instrumento convocatório. Vincular a um instrumento convocatório. Primeiro, o que é esse instrumento convocatório? A gente vai estudar o que é esse instrumento convocatório. Mas saiba de antemão que instrumento convocatório é onde estão as regras que irão regulamentar ali aquele procedimento licitatório. É o edital, é a carta convite. Então, as regras que estão ali vão vincular. Aí vão vincular quem? Aí tu vai colocar que aqui vincula tanto a administração pública quanto o licitante. Tanto a administração pública quanto o licitante. É o primeiro ponto que eu quero que tu segure de prova aqui. A banca vai falar que a vinculação ao instrumento convocatório só atinge o licitante, certo ou errado? Errado, porque a vinculação ao instrumento convocatório atinge tanto a administração pública quanto o licitante. As regras valem para os dois, não tem como escapar. Julgamento objetivo das propostas. No momento que eu vou julgar a proposta foi de 10 mil no carro, eu vou olhar o quê?
Beleza, foi de 10 mil, mas quais são os critérios que eu vou utilizar? Então eu preciso estar ali fixado no edital. Quais são os critérios? Porque eu preciso julgar objetivamente as propostas. Quais são os critérios? É o menor preço? É a melhor técnica? Então eu preciso saber quais são os critérios e esses critérios devem estar fixados no edital. Para quê? Para eu poder alcançar aqui o julgamento objetivo das propostas. Tranquilo? Então, de um forma, gente, na aula de hoje a gente viu o quê? Conceitos, finalidade da licitação e princípios. Próxima aula, vamos falar das modalidades. Tranquilo? Então, se gostou do vídeo, dá um curte, compartilha, faz esse projeto crescer. Tranquilo? Bons estudos, até a próxima.